É, o secretário está falando aqui, na reunião passada teve uma parte, depois do nosso intervalo, que não foi gravada. Tem. Não, não é não, que esquece não. Deve faltar alguma coisa aí na hora que liga. Então vê isso com o pessoal da informática, Luiz, para não perder. Bom, gente, boa tarde a todos. Estamos aqui na data do dia 26/9 para a realização da nossa 67ª sessão ordinária do Conselho Regional Regulador. do Conselho Regulador da GR. Estou voltando aqui há 10 anos atrás, do Conselho Regional de Economia. Já que há o quórum total, passamos ao item 2, leitura e discussão da ata da reunião anterior. Pergunto aos conselheiros se tem alguma alteração a fazer aí, já que a ata foi enviada antecipadamente. Conselheira Ana Carolina. Aqui, ó, o que fez? Bom, gente, queria agradecer a presença do Érico, aí da Saneago, Flávio da Saneago, que está aí assistindo a nossa reunião. Sejam bem-vindos. Passamos, então, para o item... Alguma coisa, conselheiro? Item 3. Apresentação e discussão de processo com defesa a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 3.1, processo 2009, final 0553, interessado Wellington Borges da Rocha. Auto de infração 821.590 da NTT. Com a palavra, conselheiro Danilo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Esse processo se trata de auto de infração, lavrado em desfavor do senhor Wellington Borges da Rocha. Haja visto o convênio de cooperação e apoio técnico operacional firmado entre a AGR e a NTT, que delegou à AGR as atividades de fiscalização do transporte interestadual e internacional de passageiros no estado de Goiás. A infração foi lavrado por executar serviços de transporte rodoviário interestadual, sem prévia autorização ou permissão, no percurso de Hidrolândia a Araxá, em Minas, em 25/10/2009, tendo o autuado, segundo o auto de infração, infringido o artigo 1º, inciso 4 da linha A da Resolução 233 da NTT. Notificada, a autuada apresentou defesa, alegando, em síntese, que não se tratava de transporte de passageiros com fim lucrativo, conforme prova e demonstra, entre aspas, estou citando, documentação anexa, tratando-se de pessoas de uma mesma família que viajavam em um grupo com o fim de visitar parentes no estado de Goiás, juntando os documentos de identidade e certidão de casamento e nascimento. Requer, ao final, o cancelamento do auto de infração. A SUPAIP manifestou-se via parecer pela manutenção do auto de infração, uma vez que o mesmo foi lavrado de acordo com a Resolução 233 e o normal prosseguimento do feito, tendo a gerente jurídica se manifestado posteriormente pelo acatamento do parecer da SUPAIP. Seguido, o processo foi encaminhado ao Conselho Regulador, distribuído a este conselheiro para relatado. Em síntese, da análise dos autos e do argumento tecido na defesa, hipótese que se aventa visando esgotar toda a matéria a que se referem os presentes autos, temos que o seu conteúdo propriamente dito não trouxe elemento que justifique a anulação do auto de infração, conforme afirmado pela gerência jurídica, SUPAIP, em seu parecer, extrai-se do presente auto de infração que o agente autuador agiu com a devida observância quanto aos requisitos exigíveis no que se refere à competência, objeto, motivo, forma e finalidade do ato administrativo, não havendo que se falar em vício procedimental. Ademais, há que se ressaltar ainda que os atos do fiscal como servidor público são dotados de presunção de veracidade, que não foi elegida pela autuada, ônus esse que a ela competia, restando juridicamente fundamentada a autuação lavrada pelo fiscal desta agência. E ele juntou aqui na defesa alguns documentos de identidade, foi a alegação de que eram parentes,
Mas o fiscal disse que ele estava transportando, no momento da abordagem, 15 passageiros. O fiscal não nominou, não fez a lista no nome de cada um dos 15 que estavam. Mas ele alegou isso na defesa, que eram parentes que estavam visitando, fazendo visita em Goiás, e juntou documento de 8 pessoas da mesma família. Mas de acordo com isso, eu fui pela fé pública do fiscal aqui também. Em discussão. Qual que é o trajeto? Hidrolândia, Araxá. Araxá. Hidrolândia, Araxá, Hidrolândia. De Araxá para Hidrolândia e volta. Ele apresentou 8 pessoas. São. O condutor chama Erlon Borges da Rocha. O veículo estava em nome de Wellington Borges da Rocha. Pode ser irmão, né? Eu acho o seguinte, que isso é irrelevante. Mesmo se for parente, eu tinha que ter autorização. Peraí. Sim, porque ele está fazendo um serviço, se está cobrando ou não, ele tinha que ter autorização, mesmo falando que era parente, que não estava cobrando nada e que tinha que ter autorização para isso. Uai, gente, mas o cara tem um ônibus para ficar carregando parente? Quem tem isso? Uai. Não. Uma coisa é ele carregar, no caso, outra é ele utilizar para outros fins e um dia usar para... Mesmo assim, uai, se ele carregar... O cara que compra um ônibus para usar numa atividade econômica, ok? Ele comprou o ônibus para usar numa atividade econômica. Não sei, só fala a placa, né? Isso. Não, mas aí... A não ser que seja um ônibus desse de coisa, mas, quer dizer, ele faz o serviço, ele estava fazendo um serviço normal, de um estado para outro, mesmo que seja parente, ele tinha que ter uma... E aí está comprovado 8. Os 8, 7. Não, na verdade ele comprova isso, mas assim, é a questão da fé pública do fiscal contra a palavra dele. Agora, para caráter particular, eu acho que, eu nem sei se ele conseguiria autorização para isso, precisaria, ele pedir para a NTT, nem tem, não. Ela não dá. For por caráter de particular, né? Mas ele tem cadastro, gente, ele só não tinha autorização. Os sobrenomes são parecidos, aí tem algumas certidões de nascimento, certidões de casamento que o veículo é cadastrado, só não tinha autorização para viagem. Mas também não tem como saber se essas pessoas que eram as que estavam dentro da van. Falha do fiscal não colocar os nomes todos. Né? Entendeu? Jamais vai saber. Os sobrenomes são parecidos e aí é aquele caso de fé pública, não tem jeito, né, Danilo? Então só tem a placa. A descrição fala o seguinte: em fiscalização na PRF de Itumbiara, Operação Corso, foram fiscalizados vários veículos, entre os quais, por volta das 15h10, veículo Renault Master minibus da transportadora Wellington Borges da Rocha, com endereço tal. Uma transportadora. Não, mas eu acho que colocou transportadora errado, porque é CPF aqui dele. Placa HAD e tal, Minas Gerais, conduzido pelo senhor Wellington Borges da Rocha, CNH, transportando 15 passageiros na linha interestadual Araxá até Hidrolândia. Foi constatado por esta equipe de fiscalização que a transportadora citada, eu falo transportadora, mas era citada, estava trafegando com veículo em serviço sem autorização ou permissão da NTT. Diante da irregularidade constatada e documentada, foi lavrado auto de infração. A transportadora foi autuada de acordo com o Código 401. Executar serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros sem prévia autorização ou permissão. O do proprietário da van, Wellington Borges da Rocha. Entendeu? Agora a questão é a seguinte, Não, é o Wellington, ele coloca transportadora aqui, ó. Transportadora Wellington Borges da Rocha, CPF, sei e tal. É porque esse relatório ele é padrão, eles usam transportadora para tudo. Agora, a questão é assim, se o fiscal aborda e pergunta, e o motorista na hora já fala, ó, são meus parentes, aqui o documento tal, o fiscal Nem não autua, lavraria o né, auto de infração, né? Então,
Questão de fé pública do fiscal aí. O motoristinha tem que esclarecido na hora, no momento, e mostrado esses documentos na hora. Agora, apresentar na defesa, aí contrasta com a fé pública do fiscal, aí não tem jeito. Que não relacionou, não. Ele fala só a quantidade. 3 fiscais assinaram aqui o relatório. Não tem. Esse é o relatório. Sobre esse ponto, eu encaminhei novamente um memorando para fiscalização, solicitando que maior detalhamento em campo para facilitar na hora do julgamento, inclusive com fotos. Depois do memorando encaminhado há um mês atrás, eles continuam fazendo da mesma forma, sem questões de fotos e tudo mais que a gente já havia solicitado. Só lembrando que isso a gente está tentando. Aqui até o chefe da regional lá de Itumbiara, na época, assinou junto aqui o relatório. 2 fiscais mais o chefe de fiscalização. Em votação. Eu me abstenho de votar. Bom, você já declarou seu voto? Não. Vou ler aqui. O voto, ressaltando que esse processo aqui teve em pauta anterior, é um daqueles processos que o prazo da defesa pela postagem ele conta como tempestiva. Se não contar da postagem, ele é intempestivo. Então, para evitar processo acumulando, a gente já está analisando e tocando os processos. Então, de acordo com o exposto nas linhas envolvidas e pela manifestação da SUPAP Gerência Jurídica de que o auto de infração foi lavrado de acordo com a resolução 233 da NTT, voto pela manutenção do auto de infração 85.15.90. Algum conselheiro discorda do voto do conselheiro Danilo? Com a abstenção do conselheiro Felício, aprovado por 5 votos. Próximo. Item 4 da pauta, apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Todos os processos são da Saneago. Ou de 4.1 a 4.5. Também. Com a palavra o conselheiro José Duarte dos Santos. Esses processos são com recurso, né? 4.2 ao 4.5. Não é com defesa, é com recurso. Né? É com defesa? Com defesa ou com recurso? Com recurso. Não, defesa seria a Câmara, aqui é com recurso. É com recurso? Não. Defesa é para a Câmara, aqui no Conselho é recurso. Foi me passado com defesa. Porque digitaram errado lá. Foi me passado errado. Não, da NTT está correto, é defesa. Agora esse agora é com recurso. Então é com recurso. Então corrige aí. A gente tem que corrigir, porque senão o que acontece? Com a ata, está acontecendo muito isso. Porque Quais dois? Não, com a NTT está correto. Nós estamos no item 4, não tem NTT no 4. Pois é, gente, é da Saneago. Esse da Saneago está errado aqui no item 4, é com recurso. Isso. Né? Ok, tem característica, mas como nós temos primeira e segunda instância, na primeira instância é defesa, na segunda é recurso. Ué. Só corrigir aqui na pauta, ué, pronto. Ué. Isso. Ok? Vai corrigir aqui na pauta, fica com recurso. É recurso porque já é em segunda instância. Isso. Com a palavra o conselheiro. Isso. Foi isso. 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 É o que ele acabou de falar. É o que ele acabou de falar. Foi. Isso mesmo. O senhor está corroborando o que o conselheiro José Duarte Santos falou. Foi preciso. Muito inteligente. Foi. E rápido. Processo
2011, final 57,30. Interessado em saneamento de Goiás S.A. Trata o processo de proposta de alteração da tabela de preços para serviços especiais da Saneago. A Gerência de Saneamento Básico entendeu que o pedido é procedente, apresentando, para tanto, as planilhas atualizadas com base no IRT, obtendo índice de 29,61%. Portanto, inferior ao pleiteado pela Saneago de 32,13%. Isso é reajuste que? Desculpa. Tabela de preços para serviços especiais da Saneago. Serviço que a Saneago presta para os usuários, ok. Tabela de preços consumidor, para serviços especiais. Tá ok. Da Saneago. Ela deve ter o serviço ordinário e serviços especiais. Ok, pois não. Bom, a Gerência de Saneamento Básico entendeu que o pedido é procedente, apresentando, para tanto, as planilhas atualizadas com base no IRT, obtendo índice de 29,61%, portanto, inferior ao pleiteado pela Saneago de 32,13%, calculado com base no INPC acumulado. A Gerência de Finanças adota o entendimento da Gerência de Saneamento Básico com a utilização do IRT e informa que os cálculos apresentados pela Gerência Técnica encontram-se corretos. A Gerência Jurídica manifestou-se dizendo que, considerando a competência da GR prevista no artigo 2º, inciso 10, que reza a competência para acompanhar, controlar e decidir sobre pedido de revisão, promover estudos visando a garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, julgou procedente o pedido. Após minuciosa análise, considerando que o procedimento é regular, manifesta-se esse conselheiro por concordar com os cálculos apresentados pela área técnica dessa agência e opinar pela sua aprovação. Agora eu gostaria era que o gerente de saneamento básico... Bom, aproveitar a presença do gerente, do Eduardo, e do pessoal da Saneago. Fica aberta aí. Discorrer aqui um pouco sobre essa questão da diferença. Com a palavra... Gerente Eduardo. Eduardo, só repete, por favor, os valores aí que a Saneago pediu e a gerência técnica. 29,61% autorizado. Autorizado. E 32,13% pleiteado. Ok. Pela empresa. Inicialmente, a ideia de usar o IRT, que é o índice de reajuste das tarifas anuais, é por um motivo. Por quê? Porque os próprios contratos da subdelegação, eles prevê lá no contrato que essa tabela vai ser atualizada pelo mesmo índice do IRT. Então, se a gente vai ter a mesma tabela para o estado inteiro, quando a gente começou a analisar a subdelegação e o processo estava junto com a gente achou até mais viável ser o IRT. Por quê? Porque o IRT já é uma combinação de índice de preço. E se fosse fazer só pelo INPC, a gente teria que ver qual que é o custo de cada elemento que impacta o INPC, IPCA, IGPM, entre outros índices. Então a ideia foi justamente essa. E a partir daí ele passa a ser automático. Então ano que vem, reajustou, a tabela atualiza automaticamente e assim por diante. Não tem que toda hora. Você faria somente a cada revisão tarifária, você revisa os valores da tabela. Aí ele pode aumentar, pode cair de acordo com o que acontecer. Aí você analisa item por item da tabela, na revisão. E nos 3 anos intermediários, você faria o reajuste pelo IRT, pelo mesmo índice que a gente reajusta as tarifas de água. Então a ideia justamente era essa. E não ficaria 2 tabelas diferenciadas. Porque se a gente aprova IGPM, lá na frente os contratos de obrigação colocam IRT. Então você ficaria com 4 tabelas para 4, uma tabela para 4 cidades e uma tabela para o restante do estado. Ok. Mais algum? Está em discussão aí. Vocês querem falar? Pois não. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar participando desse conselho. Eu só gostaria de reforçar a necessidade do índice de 32%. Esse índice ele foi solicitado pela Saneago, levando em consideração que o último reajuste dessa tabela foi no ano de 2007. E nós, como o processo foi de 2011, esse índice entraria de 2007 até o ano de 2012. E chegaríamos a esse valor de 32%, 32, alguma coisa por cento. Nos demais, a Saneago acata a orientação da gerência de saneamento da GR. Tá, obrigado. vamos esclarecer aqui então. O que
que o gerente está propondo é o seguinte: vocês pediram o reajuste dentro do normal, tem um índice que vocês utilizaram, ele acha que é melhor para padronizar, para ter o mesmo reajuste da tarifa, esse tipo de coisa, que seja essa bolsa de índices, vamos dizer, esses vários índices que, feita a média deles, daria esse índice que foi registrado, que deu os 29 e pouco, não é isso? Só porque fica gravado. Aqui, mas Tá. certo. A metodologia apresentada, ela está sendo acatada e nós concordamos com ela de acordo com os argumentos da gerência de saneamento da GR. A única solicitação é com relação ao valor final, porque se pegar o reajuste tarifário do ano de 2007 até o presente de 2012, nós entendemos que o melhor percentual chegaria a 32% e não a 29%. É só essa manifestação. Não, pois é. Mas se pegar pelo índice que ele está falando, pela média dos indicadores, dá os 29. Essa é a nossa discordância. Entendemos que dá 32, incluindo o ano de 2007 e 2012. Eduardo, qual que é a Mas eu não diferença? entendo, se a metodologia foi a mesma, por que com isso? Se a metodologia, se adotar uma metodologia, não tem como você fazer outra coisa. Não, calma. Só que 32% de vocês foi INPC. Não dá para. Eu tenho que ver ali o seguinte: o processo, a análise nossa final foi antes do reajuste de 2012. Então não está computado o 29% o reajuste de 2012. Essa é que é a questão. Porque a análise é de março. O parecer final nosso foi de março. Mas já tem um índice de 2012? Já teve reajuste de maio. Então o que acontece ali, talvez tem que recalcular, como o processo não voltou para a gente de novo, ele tem que recalcular esse índice justamente para incluir o reajuste de 2012. Aí talvez bata o Aí percentual. bata, pode até talvez ser até um pouco Então maior aí- o próximo. Então aí é melhor retirar de pauta. Isso, e então, volta pra fazer gente o recalcular. recálculo. E na próxima reunião a gente votaria, pode ser? É que 2 meses de diferença que deu nas duas. Não, aí os... Mas nesse caso, a SODEC teria que formalizar o pedido de Não, reconsideração. já fica desse- como É decisão só aqui do voltando, conselho. o conselho mandando para a gerência recalcular. recalcular com Pois é. esses dois... Porque ele fez o cálculo, provavelmente em março, não foi isso? Não, é só uma questão porque ele atrasa. Então pode fazer isso, pode aprovar e só recalcula. Eu acho que tem que a SODEC tem que entrar com pedido de revisão e fazer as alegações pertinentes à questão diferencial Então vamos fazer diferente. temporal aí. Então vamos fazer diferente. Senhor presidente. Só um minuto. O voto seu é acatando, o Acatando parecer a decisão da gerência de saneamento básico. da gerência de saneamento. Como tem essa diferença, vocês pedem que seja feito esse recálculo com esse prazo, com esses 2 meses. E aí nós, atendendo o pedido de vocês, nós voltamos o processo à Secretaria Executiva para refazer. Ok? Senhor presidente, desculpe, gostaria só de manifestar uma outra possibilidade, se fosse possível. Pois não. Pela aprovação e pela manutenção, porque neste caso o que nós estamos colocando é devido ao prazo ter sido até março, a inclusão do ano de 2012. E se no próximo ano a gente poderia estar incorporando 2012 até 2013. Vocês preferem isso? Nesse momento, sim, porque... Do que uma semana? De vocês ter o reajuste de 32 até o final do ano, vocês preferem ter de 29 por causa de uma semana? Bom, é esse prazo aí que agora... Aí, se Porque a achar... preocupação dele era com o É o tempo, prazo, né? exatamente. Não, mas é uma o semana. tempo. Não dá para você fazer e botar na pauta para a próxima semana? Isso aí não interferia no parecer, no voto, já ficaria sinalizado como aprovada pela GR? Lógico, aí, se ele fizer, ele tem para fazer até sexta-feira, para colocar na pauta para a próxima quarta-feira. Isso. Não precisa não. Eles estão aqui presentes. Vai constar da ata que o pessoal da Saneago presente pediu que fosse Inclusão do ano de refeito os 2012. cálculos com base no ano de 2012 também, ok? A gente encaminha. Próxima reunião. Está encaminhando. Aí, com base nesse pedido, o pedido é voltado. Você manda para mim. Manda para mim, eu devolvo para a Secretaria de Inteligência, para a Secretaria Executiva, para o gerente. Ele faz o cálculo e pede para colocar em pauta de novo para a semana que vem, sem problema. Ok? Ok.
Então eu peço, com base no pedido deles, eu peço eles e caminho para a gerência executiva para fazer recalcular com base no ano de 2012 também. Inclusão do ano de 2012. E aí a gente já compromete, né, Eduardo, a colocar na pauta da próxima semana. Ok? O Saneago agradece, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho a todos. Bom, considerando então o que foi anunciado, o processo é retirado de pauta. Para o presidente. Retirado de pauta e encaminhado. Não é retirado de pauta, não. Não vai ser votado. Eu estou pedindo, ele não vai votar, eu estou pedindo ele. Como se eu estivesse pedindo vista. Você está invocando o presidente. Okay. Então ele não vai ser votado. Não, melhor, eu estou pedindo vista dele com base na solicitação da Saneago, ok? Então não vai ser votado. Não vai ser votado. Tá bom. Eu não sei qual é o termo. O termo a jurídica arruma. Ok. É retirada de pauta? Ok. Então, retirada de pauta. O termo os advogados arrumam, eles são especialistas disso. Isso. Então, retirada de pauta e encaminhamento à gerência para ser refeito os cálculos, ok? Ok. Aprovado? Retirada? Todos os conselheiros? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 2008, final 0179, interessado, saneamento de Goiás, S.A. Auto de infração número 46 de 2009, artigo 7º, inciso 17 da resolução 231 de 2005, CG. Trata o processo de procedimento administrativo instaurado em função da fiscalização realizada pela GR nas dependências da Saneago no município de Goiandira. Foi enviado o termo de notificação e em vistoria constatando a manutenção das não conformidades. Não apresentaram um plano de recuperação das unidades de SAA, do sistema de abastecimento de água, com cronogramas de atividades. No julgamento em primeira instância, na Câmara Setorial de Saneamento Básico da GR, decidiu manter os efeitos do auto de infração em epígrafe. A autuada apresentou recurso, tempestivamente, onde alegou que realizou um levantamento para a reforma geral nas unidades do SAA e também a do município de Goiandira, em dezembro de 2008, onde foram levantadas e incluídas as não conformidades apresentadas pela equipe de fiscalização da GR. Afirmou, entretanto, que no presente caso encontra-se em andamento providências visando a reforma geral das instalações do SAA, do sistema de abastecimento de água do distrito de Goiandira, e não uma autuação no sentido de solucionar questões pontuais, ou seja, o campo de atuação previsto pela concessionária para o município de Goiandira é maior que as exigências postas no termo de notificação. A gerência de saneamento alegou que a concessionária não cumpriu a determinação de apresentar plano de recuperação das unidades do sistema de abastecimento de água com cronograma de atividade. Nesse termo, aduziu que seria impossível qualquer tipo de reconsideração. A gerência jurídica, após análise do recurso, manifestou-se pela legitimidade da autuação e, de consequência, a manutenção dos efeitos do auto. Após minuciosa análise, considerando que o procedimento é regular, manifesta-se esse conselheiro por conhecer e negar o provimento do recurso apresentado pela Saneamento de Goiás S.A., Saneago, uma vez que as razões recursais não devem ser consideradas. Em discussão. Pois não. Boa tarde a todos. Érico, da Saneago. Então, o atendimento das inconformidades, né, a recuperação de unidades do sistema de abastecimento, ela envolve uma reforma geral e que foi aberto processo de licitação e pelo processo moroso, né, que está havendo ultimamente não, geralmente ocorre em processo de licitação, houve a necessidade de atualizar o orçamento. Então, a Saneago ela assume o compromisso de atualizar, né, esse plano, apresentar, ou melhor dizendo, apresentar o plano com o cronograma, né, de execução da recuperação do sistema. É discussão. Eduardo, quer falar alguma coisa? Eu acho que caberia o gerente de saneamento básico manifestar sobre isso.
tinha que ter sido apresentado anteriormente. Na época. Isso foi solicitado ou de alguma forma manifestado anteriormente, Eduardo? Só verificar. Não consta processo nenhum plano. Depois nós vamos... Simplesmente não tem plano, não tem plano nenhum no processo. Não foi encaminhado plano nenhum. Gente, só para a questão de... É o que o pessoal da Saneago falou, realmente foi o parecer da nossa gerência que não tinha e o gerente da Saneago está justificando que houve dificuldade e tal, essa coisa toda, mas que realmente não tem. Ok? Voto, conselheiro. Está mantido Eu já li a minha posição, o voto. Após minuciosa análise e considerando que o procedimento é regular, manifesta esse conselheiro por conhecer e negar o provimento de recurso apresentado pela Saneago, uma vez que as razões recursais não devem ser consideradas. Quer dizer, mantém-se o auto de infração, tal qual foi lavrado lá na Câmara Setorial. Ok. Alguém vota diferente do voto do conselheiro José Duarte Santos? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo número 2009, 1572, final 1572. Interessado, Saneamento de Goiás S.A., auto infração número 61 de 2009. Artigo 5º, inciso 25 da Resolução 231, 2005 do CG. Trata o processo de procedimento administrativo instaurado em função da fiscalização realizada pela GR nas dependências da Saneago no município de Diorama. Foi enviado o termo de notificação e em vistoria constatada a manutenção das não conformidades. Não providenciar funcionários em quantidade suficiente no local para atendimento do sistema operado pela empresa. No julgamento em primeira instância, a Câmara Setorial de Saneamento Básico, da GR, decidiu em manter os efeitos do auto de infração em epígrafe. A autuada apresentou recurso, tempestivamente, onde alegou que o distrito de Diorama atende apenas 681 ligações de água e que por se tratar de um distrito de pequeno porte, com uma população de apenas 1.414 habitantes, a estrutura da Saneago atende prontamente a demanda de serviço local, pois realiza apenas 17 serviços por mês. Diz que o distrito dispõe de 2 operadores de sistema e um agente, senhor Sudário, que acumula as funções de sua classe com o cargo de gerente, e eventuais necessidades são providenciadas pela gerência de Iporá, localizada a 30 km de distância. Ressaltou que o número de empregados do distrito encontra-se dimensionado, tendo por base o número de ligações existentes e a dinâmica dos serviços prestados, não havendo necessidade de aumentar o quantitativo. A gerência de saneamento alegou que, de acordo com o último censo do IBGE, o município de Diorama conta com a população de 2.479 habitantes, quantidade bem diferente do informado pela Saneago. Portanto, será necessário rever o número de ligações informadas. Conforme exposto, o gerente do local possui o cargo de agente do sistema, logo, sempre que é necessário, ele se ausenta do escritório para exercer atividade de campo, gerando descontinuidade do atendimento ao público que procura o escritório. Nesses termos, aduziu que seria impossível qualquer tipo de reconsideração. A gerência jurídica, após a análise do recurso, manifestou-se pela legitimidade da autuação e, de consequência, a manutenção dos efeitos do auto. Após minuciosa análise, considerando que o procedimento é regular, manifesta-se esse conselheiro por conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pela Saneago, uma vez que as razões recursais não devem ser consideradas. Em discussão. Conselheiro Danilo. Pessoal, né? É, pessoal. Esse assunto, presidente, na Câmara de Saneamento,
esse semestre, eu e o Zé de Paula, a gente já discutiu, acho que esse semestre 2 vezes, no mínimo. E a gente já tinha discutido em outras vezes, em outras passagens na Câmara. E tem uma situação de uma instrução normativa que a Saneaga apresentou, com quantitativo de mínimo de veículo por ligações e quantitativo mínimo de pessoas por ligações. Essa instrução normativa já tinha um parecer até favorável aqui da GR, mas logo em seguida... Eles não implementaram. Não implementaram e depois fizeram uma revisão na instrução normativa, depois outra revisão na instrução normativa que não foi apresentada para a GR apreciar. Então, eu particularmente, eu acho que eu posso falar pelo Zé de Paula, que a gente está junto também na Câmara discutindo isso aí, a gente tem uma opinião um pouco formada a respeito disso, que se não atendesse os requisitos da instrução normativa com parecer favorável, de quantitativo de pessoal e veículo por tantas ligações, tantos município ou distrito de até tantas ligações, a gente não estava aceitando os argumentos e mantendo. Eu perguntaria ao gerente, o Érico, por que não foi feita essa instrução normativa? Já que ela foi apresentada aqui para a gente, eu lembro disso. Ela foi apresentada por vocês, pela Saneago. Ela foi apresentada novamente, não foi não? Esses dias, Eduardo? Ela foi reapresentada, essa instrução normativa? Até na última reunião que teve do Conselho, que tinha processo de saneamento, até conversei com a Alice, ela mandou para a gente de volta o processo, para a gente dar mais uma manifestação, e chegou para a gente a outra. A mudança maior que eles tiram, acho que se não me engano foi veículo, que eles tiram totalmente veículo até 800 habitantes. E a própria gerência está até fechando parecer contrário a isso, mantendo a outra resolução, a que foi aprovada inicialmente, passou pela Câmara, se não me engano também, não estou lembrado. Mas só que a gente não foi ainda aprovado pelo Conselho ainda, não, essa resolução. Mas a tendência é manter a anterior, não essa última. Você lembra qual que é a inicial de funcionários lá? A primeira proposta era para quanto? De cor, não lembro não. Eu lembro que é um veículo, uma moto, até 800 habitantes. E funcionário, não lembro se é mas não é a instrução, é a proposta de instrução. A proposta deles. Não, é a instrução normativa deles, deles, interna deles. Proposta de instrução deles. Isso. Porque não chegou a ser aprovada nem por eles. Foi aprovada dentro da Saneago somente. Por eles, sim? Mas não a gente. Foi aprovado? Ele é um documento aprovado lá dentro. Para mim estava em discussão ainda. Ok. Presidente, essa questão de funcionário é antiga, como o conselheiro Danilo falou, um ponto mais recente, mas ela é antiga, essa discussão que nós temos aqui. E já várias vezes já discutimos, inclusive, que eles organizassem a questão de funcionários em diferentes horários, para a população não ficar sem ou atendimento ou sem a gerência. A gente já discutiu isso diversas vezes aqui. É o cara que faz tudo e ele sai para o atendimento, o distrito fica sem ninguém. Ou a gente propôs dificuldade de contratação, a gente propôs há muito tempo atrás, na época da diretoria, o Eduardo conversou bastante, então que propusesse diferenciamento de turno e ficasse bem avisado para os habitantes, para o cidadão que precisasse do serviço. E então essa discussão já está antiga aqui, não foi realizado, tinha uma dificuldade, a Saneago tinha uma dificuldade de implementar essa sugestão aí da GR. Pois não. A gente queria ver então a possibilidade, já que está sendo analisada essa instrução normativa, né, que a GR então, após essa análise, retomar o julgamento desses processos que envolvem esse assunto, né, após a conclusão da análise. Pois não. Só lembrando que a instrução normativa que foi aprovada, a primeira que a Saneago mandou para a gente, foi até na reunião, às vésperas do Danilo entregar a coordenação da Câmara, foi ano passado. Foi ano passado. E é processo de 2009. Não, foi o ano passado. Isso aí, viu, Érico? Só lembrando. Vocês entraram com esse pedido, com essa instrução normativa, o ano passado. Esse processo é de 2009. Então, o problema, o auto de fração foi lavrado quando? Qual que é o número dele mesmo? O número do auto? 2009. Então, independente se a instrução tivesse sido aprovada no primeiro momento, o auto tinha sido lavrado anteriormente.
E só lembrando também, quanto à questão jurídica, que qualquer diferenciação de procedimento, algo que vá atingir o que já está descrito nas nossas resoluções, como é o caso, há necessidade de que seja aprovado aqui pela GR também. Então, isso já tinha essa menção. E é esse o pedido de vocês, né? Para que a gente faça, da instrução normativa de procedimentos de vocês, uma resolução para adequar o procedimento de vocês ao que está descrito a resolução de penalidade da GR. Certo. Então, vai haver essa análise, né, a discussão, e a gente vai levar para a diretoria da Saneago, né, apresentar as considerações da GR. Conselheiro Felício. Qual que é o parâmetro, perguntando ao gerente da área, qual que é o parâmetro para definição da quantidade de servidores por sistema de abastecimento? O que a gente está falando em relação... O parâmetro que existe nessa instrução normativa... Eu tenho que lembrar, de cor eu não lembro o que está lá, entendeu? O que a gente procura cobrar, desde antes da aprovação dela, é que o escritório, no horário de atendimento, não tenha que ser fechado. Tem alguém para atender o usuário. Se eu tenho de 7h30 a 11h30, de 1h30 a 5h30, o escritório está funcionando, eu tenho que ter alguém lá, a não ser em caso esporádico, mas não caso permanente. Tá? Então, quando o gerente tem que sair para fazer alguma coisa, se for uma emergência, alguma coisa que... Se for emergência, muitas vezes tem que sair todos os funcionários para socorrer, acontece. Mas no caso geral, coisas do dia a dia, ter sempre alguém para atendimento. Então a proposta que a gente tinha feito na época, não, tudo bem, você quer ter um funcionário, não é viável ter dois, então você não coloca um horário diferenciado. Interior trabalha de manhã, executa serviços externos à tarde. Essa foi a proposta que a gente sempre colocou. É uma forma. Até eu lembro que você tinha proposto 115. É uma forma de garantir também, mas não é toda cidade tem 115. O problema de funcionário maior é onde justamente não tem o 115. Então, se tiver alguma forma dele ser atendido durante o horário reservado para atendimento dele, ok. O problema é que a empresa tem opção, ela nunca propôs. A gente tem que dar ideia e nunca quiseram implementar ou uma ideia ou propor uma coisa diferente. É importante a gente ter isso. Se eu tenho aquele horário para atendimento, eu tenho que ter alguém lá para atender, a não ser em casos excepcionais. O que está sempre sendo orientado pela diretoria de produção, no caso, é que eles determinem que, se eu não me engano, pelo período da manhã, ser o horário de atendimento ao público, né? E quando precisar de fazer um serviço externo, então seria no período da tarde, mas priorizando o atendimento aos clientes no período da manhã. E qual é a quantidade de funcionário que tinha no sistema lá na época da autuação? 3, mas tem que ver o que é, né? Então é isso. O operador é na ETA, em outro local. O operador faz uma função. E o atendimento é o gerente, que era o agente sistema e gerente ao mesmo tempo. Mas o operador não é específico lá no O operador é para tratar a água. O operador trata a água. Ele não vai ficar atendendo o usuário. A função dele é outra função. E é 2 operadores, geralmente, e muitas vezes em revezamento, né? Que trabalha 6 horas por dia, 6 dias por semana, e eles revezam também. Mas de qualquer forma, a Saneago já tem um levantamento lá da defasagem, o déficit do quadro pessoal, e com o próximo concurso que está previsto aí, o edital ainda esse ano, já para nomeação do ano que vem. Então a Saneago vai procurar atender onde a gente tem o déficit pessoal e onde a AGR... Ok, mas agora seria bom, viu, Érico, ver, se bem que está com a gente agora, né? Essa instrução normativa, a gente aprovar ela o mais rápido possível para evitar problemas futuros, né? Esse já é passado, agora acertar para evitar problemas futuros, ok? Problema
problema verificado aqui também é que há uma discrepância muito grande entre o efetivo de consumidores e potenciais consumidores cadastrado pela Saneago e o que o gerente levantou, que é em torno de 60%. Mil habitantes, né? Em torno de 60% a mais. Quer dizer, aí a Saneago vai ficar correndo atrás do prejuízo o tempo todo. Ela está preparada para atender 1.400, tem 2.400. Voto, conselheiro. Presidente, só complementar uma coisa aqui. Na verdade, o objetivo desse pedido aí da gerência de saneamento, atendimento do usuário, não era onerar mais ainda a empresa, obrigando que ela contratasse mais pessoal. Foi uma sugestão para não onerar, né? Essa questão de revezar o atendimento aí em períodos diferentes, né? Inclusive, teve um fato que a gente lembra aí na fiscalização, que a própria fiscalização chegou para fazer o trabalho de fiscalização e não tinha ninguém para receber, não tinha ninguém para atender, porque ele estava ocupado com outras coisas. Então, assim, foi um fato concreto que aconteceu com a fiscalização. Aí. É isso que eu queria falar. Voto, conselheiro. O meu voto é pela manutenção do auto de infração já decidido da Câmara Setorial. Do saneamento básico. Alguém discorda do voto, conselheiro José Duarte dos Santos? Com a abstenção do voto, com a abstenção do conselheiro Felício, aprovado com o voto de 5 conselheiros, com o voto relator. Próximo. Processo 2009, final 5246. Interessado saneamento de Goiás S.A. Auto de infração número 123/2009, artigo 7º, inciso 17, da resolução 231/2005 CG. Trata o processo de procedimento administrativo instaurado em função da fiscalização realizada pela GR nas dependências da Saneago no município de Nova Crixás. Foi enviado o termo de notificação e em vistoria constatado a manutenção das não conformidades. Não cumpriu a determinação de executar o plano de recuperação da unidade SA pela Saneago, né? No julgamento de primeira instância, a Câmara Setorial do Saneamento Básico da GR decidiu em manter os efeitos do auto de infração. Em epígrafe, autuada apresentou recurso tempestivamente, onde alegou que encontra-se ciente de suas obrigações, em especial do que tange às determinações postas pela resolução 231/2005 da CG, como a de manter as instalações do sistema de abastecimento de água ou do sistema de esgotamento sanitário em bom estado de limpeza e conservação, manutenção, organização e segurança. Fecha aspas. Relatou que no momento da fiscalização, onde foi constatado que o plano de recuperação das unidades SA não foi executado, a ausência de guarda-corpo do reservatório elevado, a concessionária estava efetuando obras de ampliação do sistema de abastecimento do município. Ressaltou que, diante da enorme extensão da obra, 8.000 metros de rede de abastecimento, a mesma não podia ser paralisada e que as determinações apontadas no relatório de fiscalização 426/2009 poderiam ser realizadas em momento posterior, pelo fato de que eflorescências não interferem no tratamento da água ou a estrutura do reservatório. Aduziu que, apesar da priorização pelo atendimento da população, foi imposta a penalização e que isso representaria a inversão do verdadeiro foco da regulação, onde se passaria a privilegiar os meios em detrimento dos resultados. Por fim, afirmou que a manutenção do auto de infração seria indevida, requerendo a anulação do mesmo. A gerência de saneamento ressaltou que a concessionária nunca solicitou nenhuma prorrogação do cronograma de atividades. Tampouco foi informada formalmente de qualquer outra obra do município que priorizasse os esforços da Saneago. A gerência jurídica, após a análise do recurso, manifestou pela legitimidade da autuação e, de consequência, a manutenção dos efeitos do auto. Após minuciosa análise, considerando que o procedimento é regular, manifesta-se esse conselheiro por conhecer e negar o provimento de recurso apresentado pela empresa Saneamento Goiás S.A., uma vez que as razões recursais não devem ser consideradas. Em discussão, o parecer e o voto do conselheiro José Duarte Santos. Bom, Pois não. Eu não sei se consta os autos, mas assim, houve um atendimento após o prazo, né? Houve uma recuperação dos reservatórios, da pintura e do guarda-corpo, que vai ser juntado aos autos, né? Brevemente, a comprovação do atendimento tardio, mas a Saneago
atendendo, comprovando o atendimento, né, das inconformidades do guarda-corpo e a recuperação dos reservatórios. Mais alguma coisa? Todos concordam com, apesar do gerente da Saneago ter falado que foi feito, mas intempestivamente, após, vamos dizer assim, né? Após o auto. Que foi atendido após o auto. Foi atendido após o auto porque a Saneago ela tem uma prioridade, né, que ela viu no momento outras prioridades, né, de garantir a prestação do serviço público. No caso da abastecimento de água, né, então ela teve uma prioridade, ela viu que seria prioritário o foco mesmo do abastecimento para depois a gente recuperar isso. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 2008, final 9104. Interessado? Saneamento de Goiás S.A. Auto de infração número 53 de 2009, artigo 7º, inciso 17 da resolução 231/2005 CG. Trata o processo de procedimento administrativo instaurado em função da fiscalização realizada pela GR nas dependências da Saneago, no município de Fazenda Nova. Foi enviado o termo de notificação e a vistoria constatando a manutenção das não conformidades. Não cumpriu a determinação de se manter a limpeza, organização e segurança das instalações. No julgamento em primeira instância, a Câmara Setorial de Saneamento da GR decidiu em manter os efeitos da auto-infração em epígrafe. A autuada apresentou recurso tempestivamente, onde alegou que encontra-se ciente de suas obrigações, em especial no que tange às determinações expostas na Resolução 231/2005 CG, como a de, aspas, manter as instalações do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário em bom estado de limpeza, conservação, manutenção, organização e segurança. Aduziu que, como verificado no relatório de fiscalização 276/2009, GSAN-DSR, datado de 20 de agosto de 2009, tal violação teria como fato a averiguação pelo agente fiscal de que a Saneago não teria cumprido a determinação já citada, pois não realizou a devida limpeza, o que estaria configurado pela existência de cerca danificada. Ressaltou que, conforme na defesa apresentada tempestivamente, a concessionária informou, no que tange a limpeza das instalações, encontra-se sanada através da realização de manutenções periódicas. Na questão da cerca danificada, fora sanada a irregularidade apontada e o local roçado e mantido dentro das necessárias normas. No dia 23 de 10 de 2009, em sua defesa apresentada, alegou que foi juntado foto da unidade local preservada pela referida cerca, demonstrando que a mesma encontrava-se reparada, bem como que a área era mantida dentro dos padrões de limpeza, conservação, manutenção e organização e segurança exigidos. A gerência de saneamento ressaltou que a concessionária insiste em afirmar que o termo de notificação número 143 de 2008 possuía como objeto a cerca danificada e a limpeza do local. Entretanto, e alegar que o referido termo de notificação possui como objeto somente em providenciar e manter a limpeza das instalações. Logo, a solução da constatação cerca danificada é objeto de outro termo de notificação. A Saneago não pode afirmar que realiza manutenções periódicas em suas unidades e, portanto, que a questão da limpeza das instalações encontrava-se sanada. Haja visto que a não conformidade foi detectada através da fiscalização inicial realizada em 27 de 5 de 2008 e foi confirmada em fiscalização de retorno realizada em 22 de 6 de 2009. Logo, a concessionária se manteve inerte por um período de 1 ano. Nesse termo, aduz que é impossível qualquer tipo de reconsideração. A gerência jurídica, após a análise do recurso, se manifestou-se pela legitimidade da autuação e, de consequência, a manutenção dos efeitos do auto. Após minuciosa análise, considerando que o procedimento é regular, manifesta-se esse conselheiro por conhecer e negar provimento do recurso apresentado pela empresa, Saneamento de Goiás, uma vez que as razões recursais não devem ser consideradas. Em discussão, parecer e voto do conselheiro José Duarte dos Santos. Pois não, Érico da Saneago. Realmente esse caso aqui, presidente, essa multa aqui tinha que ir para o bolso de um gerente que atua num distrito desse, porque houve um atendimento tardio, mais de 1 ano depois. Realmente tem casos de alguns gerentes que
merece ser advertido, né? Houve a recuperação da cerca e a limpeza, né, muito depois do prazo. 1 ano e 1 mês depois. E que, com certeza, esse gerente aqui, ele vai ser notificado, advertido, para tornar uma rotina dele. Ok. A gente, só um comentário, viu, Eric? A gente vê que essas coisas, por exemplo, é questão, muitos dos autos aí que vocês estão recebendo, acho que poderiam ser evitados, né? Questão temporal. Quer dizer, vai lá, vê o problema, notifica, dá o prazo e não é feito no prazo devido, né? Quer dizer, eu acho que são coisas que não é por causa de recurso, né? Quer dizer, uma coisa dessa, por exemplo, é uma coisa simples, que não demanda um volume de recurso grande. É só vai lá e soluciona o problema, pronto. São vários, né? Que eu acho que é mais problema de tempo e de gestão. Ó, tem isso aí, vamos corrigir dentro do prazo e tal. Evitaria um problema, né? Ou então justificar, só dá mais um prazo que nós vamos corrigir dentro da nossa programação, em vez da gente corrigir agora nesse prazo, nós pedimos mais 3 meses, que vai dar tempo. Isso, né? Pessoal, já está vendo, senhor presidente? Pois não, conselheiro. Já na Câmara Setorial de Saneamento Básico, quando eu era... Você era coordenadora, né? Ou era eu coordenador? Eu entendia que muitas das coisas que acontecem, que ocorrem, e aí não é só com a Saneago, as outras empresas públicas e de economia mista também, é a questão da incapacidade de decidir, de tomar decisões e efetuar um serviço, tendo que obedecer os critérios rigorosos da Lei 8.666 e das limitações orçamentárias que se impõem a esses organismos. Mas isso não impede que as empresas, que os organismos em questão, quer dizer, nesses casos aqui de fiscalização, entrem com recursos, com os pedidos de prorrogação de prazo, faça a defesa faça a defesa das limitações que se impõem e estabeleça um período determinado para dizer, olha, até tal dia nós... Pois é, conselheiro, mas eu acho que eu vou além disso. Lógico que a gente sabe das limitações da legislação, a Lei 8.666 é complicada, mas nesse tipo, no outro passado, por exemplo, são coisas que o serviço desse aí não é nem convite, é uma coisa direta. Pois é, porque... É uma compra direta, um serviço direto, quer dizer que não é problema de tempo. Inclusive mesmo, eu já fiz julgamento da Saneago que não fizeram roçagem. Gente, roçagem, você paga R$50 pro peão e o cara arranca toda aquela grama que está no pátio. É isso. Não tinha cadeado. Cadeado, você vai lá na loja do seu Manel lá e compra 2, 3 cadeados, R$20 cada um e põe lá, quer dizer. Essas coisas também é um problema de gestão, né? É mais um problema de gestão do que um problema impeditivo da lei ou da norma estabelecida para as empresas públicas. Mas eu acredito que... A gente tem um problema, a questão do cadeado, a gente tem um problema de vandalismo, né? Também. Que isso aí atrapalha demais a gente, que às vezes a gente não tem como, infelizmente, no momento ali, às vezes o gerente tem que tirar do bolso dele para comprar um novo cadeado, mas que a Saneago, como outras instituições, o poder público sofre com vandalismo também. É verdade. Mas eu acho que isso aí, que a intenção de vocês, como a nossa, é a melhor possível. O que eu queria reforçar aqui é o seguinte, a intenção nossa não é de ficar multando. A intenção nossa é que as solicitações, as notificações sejam cumpridas para evitar problemas de multa, essas coisas. Então é só isso, só para... Todos concordam com o voto do conselheiro José Duarte dos Santos? Aprovado por unanimidade. 5. Apresentação e discussão de processo com defesa a ser relatado pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Item 5.1 da pauta, processo 2010, final 5614, interessado empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Limitada. Auto de infração 809.420 ANTT. Palavra, conselheiro José de Paula. Trata-se de processo... Boa tarde, né, a todos, a todas. Tá. Processo de auto de infração lavrado em desfavor da empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Limitada,
que infringiu o artigo 1º do inciso 4º da linha A da Resolução 233 de 2003 da NTT, por executar serviços de transporte rodoviário internacional de passageiros, interestadual ou internacional de passageiros, sem prévia autorização ou permissão no percurso de Cidade Ocidental, do bairro lá Jardim ABC, a Brasília, Distrito Federal. E assim foi autuado. A autuada foi notificada e apresentou defesa tempestivamente, alegando que, ao analisar o mérito do auto de infração, entende que a aplicação da penalidade foi equivocada, pois a empresa é operadora de serviço regular de transporte urbano de passageiros do Distrito Federal, fato facilmente comprovado pela ausência de prefixo no auto de infração, prefixo do ônibus, né, de fazer interestadual. O que não é de nenhuma linha, ou que não comprova que não é de nenhuma linha interestadual, caracterizando vício na emissão da penalidade em análise. Alega ainda que a empresa possui garagem no estado de Goiás, em local que faz fronteira com o Distrito Federal. E ao sair da garagem, só pega passageiros quando transpõe a fronteira de Goiás com o Distrito Federal. Salienta ainda que a infração não ficou caracterizada, uma vez que o fiscal não descreveu se a recorrente estava embarcando passageiros irregularmente, nem tampouco citou os nomes dos mesmos. Por fim, solicita o cancelamento da penalidade e anexa a defesa, cópia autenticada de procuração pública. Essa aqui é aquela discussão de uma situação um pouquinho diferente, mas que acaba sendo semelhante, que o fiscal não instruiu corretamente o processo, e aí fica a alegação do fiscal contra a alegação do caso da recorrente, que pesa a gente saber da realidade da região ali, que é uma situação extremamente complicada, pois a fronteira não tem, às vezes é uma avenida, né? A divisa de um estado para o outro é uma avenida. E nesse caso a gente também opta por reconhecer e manter o auto de infração em função do reconhecimento da fé pública do fiscal da AGR. O que o fiscal fala aí, Zé de Paulo? Só fala a mesma coisa. Fala que estava transportando passageiros. Condutor, cita o nome do condutor, como proprietário da empresa. Ao abordarmos o veículo, constatamos que o mesmo executava a linha entre Jardim ABC, né, e Brasília, transportando 20 passageiros. Só isso. Não, Cidade Ocidental. É discussão. Pois é, presidente, porque tem essa questão que ele fala que sai da garagem vazio, o fiscal constatou que tinha passageiro ali dentro. Para começo, né? Tinha passageiro. E essa empresa aí, essa alegação, ela é recorrente. Eu já peguei processos com ela, que ele fala que tem garagem em Goiás e passa da fronteira aí que pega passageiros. Então não é a primeira vez que isso acontece, né? Tem outras vezes. Não é possível que todas as vezes eles vão estar vazio e com essa garagem aí. Como é a da NTT, não tem aquela relação de autuação. O voto é pela manutenção do auto. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Quer falar? É o seguinte, sobre aquele processo do reajuste, o Eduardo quer fazer uma colocação aí. Quer dizer, nós estamos voltando àquilo que nós tínhamos retirado de pauta. Ele disse que quer fazer uma consideração em tempo. No parecer, o Eduardo pode até confirmar, a gente já tínhamos calculado já tinha um valor já dos reajustes, dos possíveis reajustes desse ano, que eram os 5,32 e os 7,23. E depois, um mês, 2 meses depois, foi até no final do mês, ele foi aprovado sem reajuste da CELG. Não sei se vocês lembram. Então, o valor de lá tem um que é 29 e o outro que é 27. Os valores já estão computados reajuste de 2012.
A diferença para o da Saneago, por quê? Da Saneago, eles fizeram a conta deles, dos 32, jogando 2007 a 2012. A conta nossa foi 2008 a 2012. Por quê? Porque a tabela de preço foi aprovada em fevereiro de 2007. Como é que você já joga um reajuste cheio de 2007 do mesmo ano? Poderia jogar só no máximo, você poderia jogar 3 meses. Mas a gente teria que calcular o que seria o reajuste de 3 meses. Então, a sugestão que eu dei até para o pessoal da Saneago, como a gente está pensando em fazer de qualquer forma uma revisão ano que vem, então, ano que vem, eles revisam item por item, pelo custo. Aí você faz a revisão e, a partir daí, reajuste. Exatamente. Eles analisam com calma, vê qual o impacto que dá esse reajuste agora e ver o impacto que eles precisariam ou não. Talvez alguns podem cair, outros podem subir, em termos de custo real. Aí eles proporiam a revisão no ano que vem da tabela de preço. Aí você vai avaliar item por item, custo por custo de cada item. Okay. Seria uma opção que a gente poderia passar para eles. Só reforçando, seria aprovado o reajuste de 29% esse ano, seria 27%, não 29%. Não, 27 é com o índice de 5,32. Eu entendi, gente. Não considerando 2007. Isso. E considerando 29, considerando 2012. Não, tá. Aqui na tabela, assim, no cálculo que a gente fez, quando a gente fez o cálculo, não tinha definido o índice de 2012 ainda. Tinha 2 opções, 5,32, que foi aprovado, e 7,23. Lembra do reajuste da CELC? Que não teve? Foi. Então, se for pegar o reajuste aprovado, é 27 alguma coisa. Se tivesse tido da CELC, seria 29 e uns quebradinhos. Então é 27. Que não teve. A gente vai acabar fazendo revisão agora da CELC. Seria esse. Agora, nessa próxima... 27. 27, qualquer coisa aí. Mas tá certo. Você não lembra, Zé? Quando nós aprovamos aqui o reajuste da tarifa de 5 e pouco, porque não tinha tido o aumento da CELG ainda. Então ele não considerou também nesse reajuste. Só para registrar, o entendimento ficaria sem o reajuste de 2007. Essa próxima revisão agora com a tarifa de reajuste da CELG, ela entraria. Okay. E a partir do próximo ano... Aí seria uma revisão, não um reajuste. Não, é a revisão. Iria rever todos os Exatamente. cálculos, tudo ok. E a partir do próximo ano, ela seria reajustada anualmente de acordo com o índice de reajuste tarifário. E ao ano que vem, em cima de um estudo de centro de custos, com levantamento dos custos por serviços da tabela e de reestruturação da tabela como um todo, ela seria aprovada novamente. Ok. Para nós está contemplado. Agradecemos aí a atenção de todos, obrigado. Vamos ficar bem claro aqui então, a gente retorna ao item 4.1, que tinha sido retirado de pauta, a pedido para a gente atualizar. Então, voltando a pedido do gerente, foi feito o que houve, foi o problema de 2007, que estava considerado pela Saneag e não foi considerado pela AGE, que dá um valor de 27 e o reajuste de 2008 a 2012, um valor de 27, não tá. 27,3%, ok? Vai entrar todos os serviços, a tabela de todos os serviços? É 27,3%. Todos os serviços, com exceção de um serviço que ele entrou em vigor anos depois, que é o... Deixa eu ver. Tem um que ele é mais novo. Que não tem esse prazo todo, né? Não tem, ele é novo, foi implementado depois. Seria isso. O que ele falou aquela hora, pela bolsa de índice. Com exceção de entrega à fatura com endereço alternativo, que ela foi implementada em março de 2009. Então, ele tem um reajuste menor de 15%. Ok. Ok, então, gente? Então, fica aprovado o item 4.1 com reajuste de 27,3% dos serviços lá Saneago. Concordo aí. Todos concordam? E aí, então, passa a prevalecer o parecer do conselheiro, ok? Com isso. Aprovados por unanimidade.
É, 27. Se você tiver 29, tem que pôr 27. 27.3. Ponto 3. Ok? Bem claro. Ok. Passamos ao item 6 da pauta. Apresentação e discussão de processos com defesa não conhecida a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 6.1 ao item 6.12. Com a palavra, conselheiro Danilo. Esses são os processos que a gente não tá conhecendo as defesas, em vista que não foi comprovado o poder de gerência dos subscritores das peças. Eu acho que pode juntar também o do item 7. 8 e o 9. E o 8. Não, 7 e 8, desculpa. 7 e 8 também. Só fazer uma referência ao 6.12. Esse também é um que já estava na pauta anterior, que eu tirei. Ele, se for contar da data da postagem, ele estaria tempestivo, mas independente disso, ele não atende os requisitos da defesa. E também no relatório a gente acabou entrando no mérito aqui, no mérito da defesa não procede também, que ele alega que é o prazo dos 30 dias que ele recebeu depois do auto-infração, e a gente já fundamentou, não tem nenhuma alternativa, infelizmente, para ele aqui na defesa. Então, todos concordam com a aprovação de todos todos os processos do item 6, 7 e 8, que são todos com defesa não conhecida? Ok? Todos concordam pela manutenção do auto? Aprovados por unanimidade dos conselheiros presentes e totais a esta reunião. 9. Processo com recurso a ser relatado pelo conselheiro Danilo. Item 9.1, processo 2010, final 1928, interessado Viação Araguarina, auto de infração 14352 da AGR. Palavra, conselheiro Danilo. Então, esse auto de... Pois não, conselheiro Zé Duarte. Não, votou. Votou. Não. Ele absteve em outros dois aí. Ah, votou o negócio aqui? Votou. Não, rapaz, é só... Porque, é os 27 e pouco por cento aí, que ele explicou aí, ó. O de 2012 estava incluído, não estava 2007. Está incluído, não estava incluído 2007 e estava incluído 2012. Eu voto contra. Não. Foi aprovado. Você não estava presente. Item 9. Ou então põe o banheiro químico aqui, ó. Depende do que ele for fazer no banheiro, senão não escuta também, não. Conselheiro Danilo, item 9. Bom, com a sugestão da Ana Carolina de pôr caixinha, eu faço a sugestão de pôr o banheiro químico aqui, ó. Que ele tem aqui. Pôr o quê? Banheirinho químico. Aí na hora do voto, voto a favor, voto contra. Ela diz. Não, é a proximidade desses dois aí, ó. Vamos ter que separar esse trio aí. Esse processo do item 9.1 é o auto-infração lavrado em desfavor da Aviação Araguarina Limitada, em face relatório de fiscalização 5814, por não utilizar ou alterar os pontos de partida, chegada, parada ou seção estabelecidas pela GR. Deixou de fazer seção em Mozarlândia, a linha 116, Goiânia a São Miguel do Araguaia, saindo de São Miguel do Araguaia às 9 horas. Tendo a empresa, segundo a auto-infração, infringido o artigo 11, inciso 4 da Resolução 297. Senhor presidente, esse também é um processo recorrente aqui, nessa situação nossa aqui, aquela situação que ele para lá no trevo de Mozarlândia, não entra dentro da cidade, que para uns 4 quilômetros fora. O fiscal diz aqui que ele desembarcou no posto.
que não fez o acesso ao terminal de Mozarlândia por determinação da empresa, a alegação do motorista que foi pego, que o embarque ou desembarque nessa cidade é para ser feito na rodovia, segundo a orientação da empresa ao motorista. Aqui o processo foi apreciado na Câmara Setorial de Transportes e o auto-infração mantido, com a aplicação da penalidade de multa de R$ 800. Ela apresentou defesa, mas os argumentos da defesa é aqueles de que não prospera a autuação referente ao veículo, objeto do auto-infração, impugnado em razão da nulidade do mesmo, levando-se em consideração a falta do requisito motivo indispensável ao ato administrativo. Em suma, é o que ela alega. Requerendo ao final a nulidade da auto-infração. A SUPAIP manifestou pela manutenção, assim como a gerente jurídica. A gente observou que o recurso é tempestivo e atende ao disposto nos artigos 32 e 38 da Resolução 297. Especificamente no que concerne ao mérito, o conteúdo não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto-infração, não tendo autuado em momento algum comprovado os fatos alegados. Aliás, quanto à alegação da suposta nulidade do auto-infração por ofensa ao requisito motivo, apontada em sede de recurso, que segundo a mesma não contemplou o veículo objeto do auto-infração impugnado, temos que não procede, restando equivocada a recorrente, na medida em que o relatório de fiscalização de folhas 2 e o próprio auto-infração são bastante claros ao informar a data do ocorrido, foi 17/3/2010, a hora, 11h28, e a placa do veículo infrator, bem como outros dados, como a linha, o nome do motorista, o número do veículo e a descrição do fato e da infração. É o relatório. O motorista recusou assinar. Na instrução. Voto. Pelo exposto, haja visto o consto dos autos, bem como do pronunciamento da SUPAIP, que restou acatado pela gerente jurídica, voto pela manutenção do auto-infração 14.352. Todos concordam com o voto do conselheiro Danilo Cunha? Aprovado por unanimidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o jurídico. Por exemplo, qualquer um de nós, conselheiros, se, igual eu vi, por exemplo, o ônibus que faz a linha aqui, Goiânia-São Miguel, da Araguarina, tinha número, tinha tudo, parado em Nova Crixás, do lado da rodovia, pegando e deixando gente. Se eu chegar aqui e falar, o ônibus era tal, número tal, tal horário, pode multar? Eu não sou fiscal, mas eu sou um conselheiro, eu sou um cidadão que estou vendo uma coisa errada. Pode ou não pode? Estou perguntando. Tem que poder, se todos os se todo mundo... Não, mas o auxiliar tem competência legal para lavrar o relatório de fiscalização. Eu não estou lavrando. Eu não estou lavrando. Isso é a mesma coisa o seguinte. Com o novo sistema. Estou fazendo, com o novo sistema que nós vamos fazer aí. Que vai ter o kit. Eu sei, mas o próprio relatório, que vai ter o kit embarcado. Que ele pode. Que vai ter o kit embarcado lá. Eu vou ver que o ônibus da linha tal, do horário tal, ele não entrou no terminal, vamos dar esse exemplo aí, lá de Mozarlândia. Eu vou poder multar ele. Por que eu posso multar ele por isso? E eu não posso multar por uma denúncia minha, que sou conselheiro aqui do AGE? Mas a denúncia, e aí é o problema que sempre nos ligam, é a questão da apuração, porque o fiscal ele tem fé pública, né? E o conselheiro não tem fé pública não? Nós somos funcionário público? É funcionário público, sim, mas daí a gente precisaria de alguma normatização até para estabelecer isso. O auto de infração em si, o ideal é que se em campo tivesse essa abordagem e que fosse lavrado de imediato o auto de infração. Só pode lavrar-se o auto de infração quem tem competência legal para isso. E só existe e só pode ser o fiscal. Nós fizemos um procedimento de se lavrar o relatório de fiscalização. Esse relatório de fiscalização, até com muita... E é o que a gente sofre em todos os processos de execução fiscal, eles alegam justamente isso, que não tem competência legal aquele que lavrou o relatório de fiscalização. O que a gente faz? Junta-se em todos esses processos de execução fiscal,
quem foi que lavrou o relatório de fiscalização, que foi o fiscal, ou ele tinha contrato temporário à época, que são os processos que nós respondemos, então a gente tem que ir lá no Recursos Humanos, juntar o contrato, que ele tem competência legal sim para lavar esse relatório de fiscalização, que foi contratado como fiscal. São os processos recorrentes que nós respondemos de execução fiscal, é nesse sentido. Ou outros casos, que são os casos dos assistentes, que é o pessoal que veio da Metrobus, existe sim na descrição legal do cargo deles que eles podem lavrar o relatório, que é o relatório de fiscalização nosso. Então a gente está utilizando, da Metrobus ainda não chegou nada, mas a gente já tem a defesa preparada, que se for o caso de chegar semelhante. Mas a administração, ela visando, e aí respondendo mais especificamente a sua pergunta, se o senhor pode, o senhor não é fiscal, não tem dentro da competência legal, e isso depende do juiz analisar, se for o caso de ser averiguado. Né? Eu já adianto, não pode. Pois é. O auxiliar de fiscalização pode... Então quer dizer que quando eu tiver com o sistema ele aqui faz a abordagem. E vendo online lá, que o cara não fez isso, um fiscal. Aí é o fiscal que vai ter que fazer o relatório e lavrar o auto de infração. Ok. Tem que ter competência de escrita. São as nossas alegações jurídicas de todos os processos de execução fiscal. A gente tem sempre que juntar. Eles alegam justamente esse ponto. Tem. O cargo deles eu até procurei para ver se poderia ser mais amplo, né? Mas porque o cargo deles chama-se fiscal. Só que na atribuição legal não tem que eles podem lavrar a auto-infração. Então criaram um cargo estranho, porque apesar do nome, na atribuição do cargo deles, só tem escrito que eles podem lavrar o relatório. Aí não tem, que é da região metropolitana, não tem auto-infração. Eles lavram o máximo, é um relatório. Ok, é o que nós fazemos. Ok? Todos concordam com o voto? Já aprovamos? Conselheiro? Então, aprovado. Pela manutenção do auto. Item 10. Outros assuntos de interesse deste Conselho Regulador. Não, só um dado. Eu estava conversando com o Dr. Humberto um pouco antes, ou durante, né? Mas nós fizemos um levantamento demonstrando assim que nós estamos trabalhando, estamos fazendo papel, mas que realmente o número de autos de infração que são lavrados, principalmente de transportes, eles são consideráveis mesmo em relação aos outros processos. Nós não temos mais processos antigos. Existem processos que estão para serem feitos pareceres de recurso, que sim, existem processos de 2009, 2010, mas o restante tudo é de 2011, 2012. Da AGR, nós temos 1.836 processos na SUPAIP e da NTT 1.442. Somando ao todo, dá 3.278 processos. Além os do próprio jurídico, que a gente recebe muito processo. Nós temos 320 processos, considerando que mais da metade deles são de recursos hídricos ainda, e nós recebemos 5 de energia. Até os de energia que chegaram agora, eu estava imaginando em fazê-los antes, apesar dos de recursos hídricos já estarem há muito tempo com a gente, mas pela cobrança da ANEEL, né, que eles têm uma cobrança e pode prescrever também, né? De ser muito rápido. Tem um processo, por exemplo, tem 17 volumes que chegou lá para a gente agora, mas é só para mostrar que fizemos mutirões, fizemos tudo, mas que tem que ser constante a vigilância, porque o número de processos é considerável. E esses de transportes estão aguardando o pronunciamento para a Câmara e para o Conselho também? Não, tem diferentes andamentos. Por exemplo, de aguardando parecer para recurso, tem 239. Daí eu tenho 154 aguardando recurso, porque ficam os processos parados, né, aguardando recurso. Aguardando a AR de recurso, eu tenho 62. Aguardando parecer para ser feito de defesa, tem um volume maior, que são 897 processos. São os processos mais complicados, são os processos que demandam mais tempo. Já tentaram tirar todos os mais fáceis de andamento, né? E os aguardando defesa, guardando a peça da defesa, tem 153, o AR de defesa 157, e chegaram agora
177. Então, todo dia chegam-se processos, chegaram ontem 177 processos. Mas, por mês, nós estamos encaminhando uma média de 500, 700 processos. Então, a saída está sendo muito maior do que a entrada, só que... Entra quanto? Não, uma média de 300. Eu peguei todos os meses, estava entrando uma média de 300. Só que, como nós tínhamos um passivo muito grande também, então, vai juntando. Né? Mais algum conselheiro? Tenho. No Detran, quem tem autoridade legítima para lavrar auto de infração, multar, é o presidente. Todos os outros atos são delegados por ele. Então, o presidente vai na rua, ele vê qualquer infração, ele tem autoridade para mandar lavrar o auto e punir o infrator. E essa autoridade é que dá a ele o poder de delegar aos seus subordinados, né, a prerrogativa de fazer, de cumprir essa tarefa. Então, no Detran é isso aí. Só ele. Em relação ao Detran, eu realmente tenho que verificar, porque possivelmente, se assim for, está descrito em lei essa atribuição legal para o presidente. Acabei de confirmar, porque eu já tinha praticado isso lá dentro. Isso. Tá Mas acabei de confirmar isso com o diretor técnico e ele corroborou. Disse: o presidente do Detran é a única autoridade legítima que pode fazer isso, independente de qualquer circunstância. Tanto que ele tem o poder de delegar aos seus subordinados a prerrogativa de fazer a mesma coisa. Oi, não. Ok. Tem mais alguém que queira fazer alguma? Eu tenho algumas considerações aqui rápidas. Primeiro, relatar algumas coisas aí para os conselheiros. Hoje teve uma reunião lá no 9º andar do Centro Administrativo da CGE, Controladoria Geral do Estado, onde repassa aos ordenadores de despesa e o pessoal da área de finanças, que é o problema, e o problema não, que é uma lei que tem que libera os ordenadores de despesa a despesas de até R$500 mil que não sejam encaminhadas ao controle interno, que seja feita para uma posterior averiguação. Dessa nova lei, inclusive, nós vamos ter os nossos inspetores do controle interno vão até sair daqui, porque deixaram só em alguns órgãos onde há uma demanda maior de despesas no valor, e na hora que eu falo despesa, é empenho, ordem de pagamento e também processos de licitação. Todos acima de R$500 mil fica liberado, até R$500 mil liberais, fica liberado ao ordenador de despesa, que não precisa passar nem pela controladoria, nem mais pela Suprilog. Lógico que isso vai ser motivo de fiscalização a posteriori, mas por enquanto está liberado. Alguns órgãos que têm uma despesa maior, uma quantidade maior de processos, vai continuar com a sua unidade nos órgãos, e os outros que não, vai ter algumas unidades, que no nosso caso aqui vai ser lá no própria controladoria, no 2º andar, parece, 3º andar lá do Centro Administrativo. Isso aí, segundo lá o secretário controlador geral, está incluído aí mais ou menos 87% dos processos, ou seja, 87% dos processos não mais terão esse controle prévio por parte da Controladoria Geral do Estado. Eu já marquei uma reunião com o pessoal hoje aqui, o pessoal de finanças, jurídico, o pessoal todo, não, é que eu tenho outra 4h30, para a gente tá repassando, lógico que ao mesmo tempo que agiliza, mas é um motivo de preocupação, que o ordenador de despesa tem que ficar atento com essas coisas. Então, para a gente ver uma forma aí de estar vendo isso aí, de ter mais cuidado no caso das nossas despesas aí. Ok? Só nível de informação.
muito mais cuidadosos do que a gente já é. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado devido. Lógico que a gente já era, mas a gente tem que ficar atento. Ontem à tarde também, eu participei, outras pessoas do jurídico, da licitação, o Hermes também foi, sobre contratos, TDO, convênios, e eles mencionaram bastante dessas novas orientações, e ao final o Procurador-Geral do Estado, que é o Dr. Antônio Flávio, fez uma palestra até interessante. Não é o geral, desculpa. Procurador do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado. Desculpa, mencionando errado, muito obrigada pela correção, atempadamente. Não, do Procurador do Estado. Ele fez uma cartilha. Tocantins. Doutor Alexandre Tocantins. Doutor Alexandre Tocantins. É ele. Ele. Procurador-Geral do Estado. Procurador-Geral do Estado. Alexandre Tocantins. Não. É o Alexandre Tocantins. Doutor Alexandre Tocantins. Tocantins é o sobrenome dele. É o filho dele. E ele fez uma cartilha a respeito dos procedimentos a serem feitos em relação aos convênios, contratos, TDO, muito mais da parte de licitação, bem importante, mas mencionando essa preocupação assim, de que agora até a Controladoria-Geral do Estado vai ficar com um papel semelhante ao que é feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Só que, institucionalmente, são papéis distintos, a gente sabe, e, em contrapartida, é interessante o que está sendo feito, porque vai nos dar maior celeridade. Só que a atenção, tanto para o jurídico quanto para o ordenador de despesa, realmente tem que ser redobrada. Então, pontualmente, em relação à parte jurídica, foram essas considerações. Isso. Só informação para vocês também, como eu tinha falado na reunião passada, nós recebemos aí aquelas contribuições em relação ao edital, com todos os seus anexos aí do TRIP nosso aí, do sistema nosso de transporte. Fizemos umas 4 reuniões aí com toda a área técnica aí, com o pessoal do jurídico, fizemos várias considerações. Já enviamos ontem para o CEFTRU as considerações em relação a isso. Pedimos a eles que fizessem o mais rápido possível para a semana que vem a gente está. E pedimos a eles que, se possível, eles viessem aqui a semana que vem para a gente tirar todas as dúvidas. E a partir daí, nós queremos já, feito todas as correções, todas as mudanças possíveis. Lógico que essa a gente está considerando essa segunda versão ainda. Lógico que depois disso, dessas coisas todas, nós vamos ter uma terceira versão, que aí sim, nós vamos encaminhar Ministério Público, Tribunal de Contas, a Câmara Setorial, aos empresários novamente, com essas mudanças, essas coisas, vamos colocar no nosso site para consulta pública, para tudo, para colher subsídios aí. A intenção é que a gente faça isso o mais rápido possível, talvez na próxima semana, depois dessa reunião com o CEFTRU, ok? Isso eu ia falar agora. O curso, dia 8, 9 e 10, não é curso, a gente mudou, é um seminário. A gente pediu uma palestra, um seminário, que a gente pediu o pessoal do CEFTRU, que a gente está convidando todos os gerentes daqui, mais o pessoal da área técnica lá da gerência de transporte, mais algumas pessoas externas. Nós vamos convidar pessoas do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Secretaria da Cidade de Gestão e Planejamento e de Infraestrutura. Que são as que tem, não. Pode ser aqui mesmo. Então, vai ser no período da tarde, esses 3 dias, 8, 9 e 10, das 14 às 18. O pessoal do CEFTRU vem aqui, que é para dar maior conhecimento, fazer uma história, fazer o que é a coisa, essa coisa toda. O pessoal ficar conhecer mais todo o processo, todo o procedimento, essa coisa toda. Então, a gente vai estar fazendo isso e fica aí, se alguém da assessoria de vocês aí, conselheiros, quiserem participar, comunicar. Lógico que a gente tem, aqui são 40 ou 50 pessoas? Pois é, acho que só 50. 50, então, quer dizer, a gente vai limitar aí a uns 45 pessoas, né? Então, se alguém quiser ver isso aí, a ideia é para esses órgãos a gente ofereça 2 vagas aí para cada um, para, se eles quiserem, como convidados, participarem também. Ok?
O outro aviso é que, eu já avisei para vocês, nós vamos estar realizando dia 22 de novembro o segundo encontro goiano de regulação. Certo? Nós discutimos ontem, estamos fechando agora mais no final da semana, talvez até sexta-feira, já a programação, com os palestrantes, com todo mundo e tal, que vai ser durante todo o dia 22, e a discussão vai ser sobre a reestruturação, sobre o sistema de transporte, Goiás e região do entorno de Brasília. A gente quer convidar pessoas da NTT, lá do Governo do Distrito Federal, aqui de Goiás, empresários, Ministério Público, todo mundo, para a gente estar fazendo essa discussão. Acredito que nessa época vai estar bastante em evidência essa discussão, esse assunto. Então é muito importante aí essa... Vai ser no mesmo local do ano passado, lá no auditório do CDL, tá? De casa para lá? Vamos fazer. Só a nível também de esclarecimento, eu cobrei do Eduardo, tenho cobrado dele. A gente tem sido muito cobrado aí, principalmente pela imprensa, dos problemas aí da falta de água que nós tivemos e da falta de energia. Tá aí, por exemplo, essa semana eu tive no Bom Dia Goiás, no jornal, na hora do almoço, à noite, no Bom Dia Goiás, depois do outro dia. Então, quer dizer, o que é? Só para esclarecer, o problema da água é, por coincidência, o problema das duas concessionárias é o mesmo, é a falta de investimento, né? Falta de investimento, falta de gestão, falta de recurso. Quer dizer, nós temos no quadro de saneamento várias obras em andamento aí, que algumas inclusive foram paralisadas, né? É um problema sério isso aí, provocou esse problema aí na época mais seca. A gente já tinha cobrado deles no mês de junho, qual que seria o plano deles nessa época agora de seca, eles não nos enviaram, nós notificamos eles novamente, e está na fase final aquela notificação, aquele auto de infração que nós fizemos em junho desse ano, quando houve aquela falta de 3, 4, 5 dias. Está na fase final, eles recorreram, segundo, eu acho que a gente já pode terminar a reunião, né, ou não? Isso aqui, mas não tem problema. Vamos terminar e eu só finalizo para vocês. Bom, fica concluída a nossa reunião e eu finalizo aqui com vocês rapidamente.